Há 260 anos, Portugal vivia uma das maiores tragédias da sua história. Era a manhã do dia 1º de novembro de 1755. Enquanto os sinos tocavam pelo dia de Todos os Santos, Lisboa tremia. Em minutos, as igrejas desabaram, o terra recuou e um tsunami engoliu o cais. O chão não parava. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o estrondo. Claro que nos estamos a referir, como já descobriu, ao chamado terremoto de Lisboa do dia 1º de novembro de 1755. 10 minutos bastaram para que a Terra tremesse com uma magnitude entre 8,5 e 9 na escala de Richter. Os incêndios subsequentes reduziram a cinzas os escombros, mas para agravar tudo isto, seguiu-se um maremoto, um tsunami, como agora se diz, com ondas que atingiram até 30 metros de altura e penetraram cerca de 250 metros terra adentro, submergindo o Terreiro do Paço e chegando até à atual Avenida da Liberdade. O impacto humano e material foi impressionante. Assim calcula-se que entre 40 mil e 90 mil pessoas terão morrido em Lisboa e noutras regiões igualmente afetadas. E, por outro lado, cerca de 10 mil edifícios foram destruídos, incluindo o Paço Real, a Ópera do Tejo, o Hospital Real de Todos os Santos e inúmeras igrejas e conventos. Devido ao terremoto, perderam-se muitas obras de arte, designadamente de Tiziano, de Rubens, Correggio, além de bibliotecas inteiras como a do rei Dom José, com cerca de 70 mil volumes. Claro que o cataclismo não atingiu por igual toda a capital, e para quem conheça bem Lisboa, eu diria que se a Baixa foi a zona mais atingida, zonas como o Campo de Ourique, Belém, o Aqueduto das Águas Livres, Algés ou Almada sofreram poucos danos. Daí a conhecida expressão popular Res Vés Campo de Ourique, que terá origem na extensão do maremoto. Porém, Cascais, Carcavelos, Alcabidez, por exemplo, foram severamente afetadas. E há outras zonas do país, como Setúbal ou todo o litoral do Algarve, onde a destruição aqui foi generalizada. E para além da destruição causada pelo sismo, o maremoto que se seguiu destruiu fortalezas costeiras, habitações, chegando a registrar-se ondas até 30 metros de altura. Imagine. As ondas de choque deste sismo foram sentidas por toda a Europa, no norte da África, designadamente nas cidades de Fez e Meknes, em Marrocos, tendo havido registro de danos e perdas de vidas avultados. Foram igualmente registados efeitos deste sismo do outro lado do Atlântico, na América do Norte, nas Caraíbas e mesmo no Brasil. De referir que Lisboa já havia sofrido anteriormente vários terremotos de menores consequências, 8 no século XI, 1 no século XIV, 5 no século XVI, incluindo o de 1531, que destruiu 1.500 casas, e em 1597, que destruiu 3 ruas completamente. Anos antes no século XVIII já, foram mencionados os terremotos de 1724, 1750, este último, curiosamente, no dia da morte de Dom João V, mas ambos sem consequências de maior, digamos. Urgia a tomada de medidas e o líder do governo, o secretário de Estado do Reino, título que hoje seria de primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, na altura conhecido como Conde de Oeiras, mas mais tarde conhecido pelo título de Marquês de Pombal, liderou a resposta à catástrofe com pragmatismo. É conhecida a frase: enterram-se os mortos, cuidam-se os vivos. Ordenou medidas sanitárias, combate aos incêndios, repressão aos inúmeros roubos e iniciou nessa altura um plano de reconstrução ambicioso e inovador. Portanto, antes dos planos de reconstrução, enterrar os mortos para evitar epidemias, distribuir alimentos, prender e enforcar ladrões e criminosos, demolir o que restava das ruínas, limpar as ruas dos entulhos, era urgente fazê-lo. E depois pensar uma cidade nova. Para isso constituiu uma equipa fabulosa de arquitetos e engenheiros, Eugênio dos Santos, Carlos Mardel, sob a coordenação do engenheiro-mor Manuel da Maia. As obras, essas começaram em 1756 e prolongaram-se por cerca de 10 anos, com os principais edifícios e infraestruturas concluídos até meados da década de 1760. Repare, 10 anos apenas e com os meios daquela altura, isto é verdadeiramente impressionante. Gostaria de salientar Eugênio dos Santos, o arquiteto responsável pelo plano urbanístico da Baixa
incluindo o traçado geométrico das ruas, dos quarteirões. As ruas essas foram organizadas, como digo, em quarteirões homogéneos, com edifícios de arquitetura uniforme e funcional. A Baixa é formada por um conjunto de ruas retas, perpendiculares, organizadas para ambos os lados de um eixo central que é constituído pela Rua Augusta. Os edifícios têm uma arquitetura toda ela semelhante, com restos de chão comerciais e andares superiores para a habitação. As dimensões dos vãos, os pés direitos, eram uniformes, o que permitiu a construção mais rápida com recurso a elementos pré-fabricados, como é o caso que está a ver neste momento das cantarias das janelas de dois únicos tipos, um para as fachadas das ruas principais e o outro para as fachadas das ruas secundárias. E dentro dos edifícios, as casas mais pequenas eram situadas nos andares mais baixos, habitados por norma pelos proprietários do comércio, situado ao nível do resto do chão, e as maiores nos andares mais altos, reservadas às famílias nobres. A Baixa Pombalina caracteriza-se também pela monumentalidade dos seus edifícios, representativos de uma nova ordem social que valoriza a classe comerciante e financeira. As fundações dos edifícios assentam sobre estacaria em pinho verde, cravada em terrenos de aluvião, abaixo do nível freático, servindo assim de embasamento para os alicerces. E ao nível das lojas, as salas são abobadadas com tijoleira e são rematadas por arcos de cantaria. Os andares superiores foram construídos como uma das particularidades notáveis das estruturas pombalinas, a designada gaiola pombalina, de que vamos já falar. É um dos primeiros exemplos daquilo que podemos chamar construção antissísmica. E para a prevenção e combate aos incêndios, todos os quarteirões tinham poços de água nos saguões e as paredes entre os edifícios eram mais altas que o telhado, isto para prevenir a progressão de fogo. Era um pouco o conceito de paredes corta-fogo. E, por outro lado, a Baixa dispôs da primeira rede de esgotos domésticos, dando para coletores subterrâneos sob as ruas. Estamos nos meados do século XVIII. Isto é impressionante. E, por seu turno, o engenheiro húngaro Carlos Mardel colaborou na execução das obras e na implementação de soluções técnicas, como, por exemplo, a estrutura da gaiola pombalina. E passo a explicar. Para resistir a futuros sismos, foi criado o sistema de gaiola, uma estrutura interior de madeira com travamento, projetada para distribuir as forças sísmicas, como estamos, por exemplo, aqui a ver no celeiro da Gramela em Pombal. É, pois, uma estrutura tridimensional de madeira embebida em paredes de alvenaria. E isto vem da indústria de construção naval, que combinava a flexibilidade da madeira com a resistência ao fogo da alvenaria. Está agora aqui a ver a maquete de uma gaiola pombalina, um sistema arquitetónico de construção antissísmica, como dissemos, utilizado na Baixa. O terremoto de 1755, esse veio mostrar a fragilidade da construção tradicional em alvenaria, que tinha uma capacidade muito reduzida de absorção e dissipação da energia libertada pela catástrofe. A madeira, como era deformável, tinha uma elevada capacidade de resistência às forças de tração e de compressão num meio que era constantemente agitado. Por outro lado, a alvenaria era mais eficaz na resistência aos incêndios, e a solução de misturar as duas, de incorporar a estrutura em madeira nas paredes de alvenaria, juntava as vantagens de ambos os tipos de construção. De resto, os modelos foram testados com tropas a marchar, simulando que eram tremores de terra. É notável. E, por outro lado, a partir deste período, todos os edifícios eram obrigados a respeitar esta norma, com o fim de tornar as construções resistentes aos terremotos devido à sua flexibilidade. A reconstrução, liderada pelo Marquês de Pombal, que implementou reformas urbanas e sociais, marca o início do urbanismo moderno em Lisboa. A reconstrução não foi apenas física. Pombal aproveitou a calamidade para implementar, ao mesmo tempo, reformas sociais e políticas. A arquitetura passou a refletir uma nova ordem social, nivelando classes, promovendo a burguesia emergente. As igrejas, essas, vão perder o protagonismo urbano, sendo integradas nos diferentes quarteirões. E antes de começar a construir, era necessário demolir o que o terremoto não deitara por terra.
Muito mais do que ficara perdido, que era cerca de 70% dos edifícios da Cidade Velha, eles seriam sacrificados a este projeto de traçado inovador, geométrico, racionalista, com ruas largas, alinhadas, com quarteirões homogéneos, prédios de fachadas simples, a repetirem uma harmonia de proporções. Pela primeira vez, na Europa, o espaço público era pensado e organizado por arquitetos. Para este novo cenário que iria nascer em cima de uma cidade completamente destruída, estava também estava projetado, um jardim aberto ao público, o primeiro também em todo o mundo. E seria necessário esperar algumas décadas para os passeios começarem, mas a meio do século das luzes, esta planta anunciava uma nova relação entre a cidade e os seus habitantes. A grande calamidade para reforçar o seu poder, eliminando qualquer tentativa de oposição. Afinal, não era apenas uma nova cidade que surgia em 1755, era também um novo regime que passaria a controlar o país inteiro, o pombalismo. Os seus adversários tentaram explicar a catástrofe como um castigo divino. O terremoto do dia 1º de novembro de 1755 abalou não só Lisboa, mas também as crenças da época. A maioria da população, profundamente religiosa, interpretou o desastre como um castigo de Deus pelos pecados da cidade. O facto de ter ocorrido num dia santo, quando as igrejas estavam cheias, reforçou ainda mais esta ideia e muitos viram o evento como sendo o dia do juízo final. Religiosos, como por exemplo o padre jesuíta Gabriel Malagrida, defenderam essa visão, afirmando que o terremoto era uma punição divina e apelando ao arrependimento coletivo. Malagrida chega mesmo a publicar um texto intitulado Juízo da verdadeira causa do terremoto, onde ele culpava os pecados da sociedade e a influência do pensamento moderno e iluminista. Ora, o que se passou foi exatamente o contrário. Diz o povo que há males que vêm por bem e o terremoto de 1755 foi o catalisador que permitiu ao Marquês de Pombal consolidar o seu poder político, implementar reformas profundas na sociedade portuguesa e inaugurar uma nova era de governação racional, centralizada, o chamado pombalismo, uma forma de despotismo iluminado. Este terremoto influenciou de forma determinante muitos pensadores europeus do iluminismo. Foram muitos os filósofos do século XVIII que fizeram menção ou aludiram ao terremoto de Lisboa nos seus escritos, dos quais se destaca Voltaire, por exemplo, no Poème sur le désastre de Lisbonne, de 1756. E também vários outros autores estrangeiros elaboraram as suas descrições, relatos do terremoto, baseados nas notícias que iam chegando de Lisboa. Foram igualmente inúmeras as gravuras representando o evento de Lisboa que circularam por toda a Europa durante o resto do século XVIII e ainda ao longo do século XIX, muitos dos quais realizados por estrangeiros e, por consequência, com exageros e falhas paisagísticas. Bom, mas por aqui vamos ficar desta vez. Vamos já marcar encontro para o próximo Palavra Puxa Palavra.